A Venezuela, oficialmente República Bolivariana da Venezuela, é um país localizado no extremo norte da América do Sul. Com uma história profundamente marcada pela figura de Simón Bolívar, uma geografia excepcionalmente diversa, que a coloca entre os países megadiversos e uma cultura vibrante resultante de uma rica mistura de etnias, ganhou o apelido de Terra da Graça, desde que foi avistada por Cristóvão Colombo. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar! A geografia da Venezuela é, sem dúvida, uma das mais variadas e contrastantes do continente americano, estendendo-se dos picos andinos às costas caribenhas, passando por extensas planícies aluviais e pela antiga floresta amazônica. Sua posição ao norte lhe confere uma frente marítima de mais de 4.000 quilômetros e uma localização estratégica crucial entre o Caribe, os Andes e a Amazônia. A Venezuela é banhada ao norte pelo vasto Mar do Caribe e pelo Oceano Atlântico, o que lhe confere uma extensa zona econômica exclusiva e uma valiosa plataforma continental. Seus vizinhos terrestres são a Colômbia a oeste e sudoeste, com uma fronteira de mais de 2.219 quilômetros, que inclui a Serrania del Perijá e Táchira. A leste, faz fronteira com a Guiana, e essa fronteira, marcada pelo rio Essequibo, é objeto de uma disputa territorial histórica sobre a região de Essequibo na Guiana. Ao sul, compartilha uma pequena porção de território com o Brasil, na região amazônica. O país possui exatamente 4.086 quilômetros de litoral, que se estende do Golfo da Venezuela ao Delta do Orinoco, proporcionando uma ampla variedade de ecossistemas marinhos e costeiros, desde manguezais até praias de areia branca. Essa posição privilegiada tem sido historicamente um fator geopolítico, posicionando a Venezuela como uma ponte cultural e comercial entre a dinâmica do Caribe, a imensidão da Amazônia e o mundo andino. A diversidade geográfica da Venezuela é classificada em 4 grandes regiões naturais que definem sua paisagem, clima e a distribuição de seus recursos e população. Essa região se estende para o oeste, marcando o fim da majestosa Cordilheira dos Andes, que atravessa o país, dividindo-se na Sierra de Perijá, perto da fronteira com a Colômbia, e na Cordilheira de Mérida. É a região mais alta, onde se encontra o pico mais alto do país, o Pico Bolívar, 4.978 metros acima do nível do mar, seguido pelos picos Humboldt e Bonpland. O clima é montanhoso, caracterizado por uma acentuada variação altitudinal, zonas térmicas. Nas terras baixas, a menos de 800 metros acima do nível do mar, predomina o clima tropical quente, ideal para o cultivo de café e cana-de-açúcar. À medida que se sobe, surgem as florestas nubladas e, acima dos 3.000 metros de altitude, os páramos andinos, ecossistemas frios e úmidos onde a temperatura cai significativamente, com geadas e até mesmo nevascas residuais. Os frailejones, gênero Espeletia, são as espécies vegetais emblemáticas deste solo, cruciais para a coleta e o fornecimento de água. Aqui nascem importantes rios que alimentam o Lago Maracaibo, como o Chama e o Escalante, e a Bacia do Orinoco, como o Apure. Essa faixa costeira e o sistema montanhoso paralelo ao mar estendem-se ao longo do norte, incluindo a Cordilheira Costeira e a depressão do Lago Maracaibo. Historicamente, é a região com a maior concentração populacional e, portanto, de atividade econômica, incluindo a capital, Caracas. A depressão do Lago Maracaibo. Uma extensa planície que circunda o lago, caracterizada por um clima muito quente e úmido, e que abriga uma das maiores reservas mundiais de petróleo leve e médio. É famosa pelo fenômeno meteorológico único do relâmpago de Catatumbo. O arco montanhoso do Caribe inclui a Cordilheira da Costa, com picos importantes como Naiguatá, e onde se localizam parques essenciais como Ávila, o Araíra Repano e Henri Pittier, e a Cordilheira Interior. Esses sistemas têm uma influência decisiva na precipitação no centro do país. A região combina praias tropicais, vales férteis e sistemas montanhosos que descem diretamente para o mar, gerando uma alta complexidade orográfica. Um vasto ecossistema de savana tropical que cobre quase 1/3 do território nacional. Ela se estende desde as encostas dos Andes e a fronteira com a Colômbia até o Delta do Orinoco.
O clima é tipicamente de savana tropical, marcado por duas estações bem definidas que transformam a paisagem: a estação seca, verão, quando a savana seca, e a estação chuvosa, inverno, que causa inundações sazonais generalizadas, enchentes, que nutrem os solos. É o lar de uma fauna espetacular, adaptada a esses ciclos da água, incluindo capivaras, sucuris, jacarés e uma vasta variedade de aves aquáticas. Os llanos são o coração da cultura pecuária venezuelana, representados pela figura do llanero e pelo folclore de Joropó. Localizada ao sul do rio Orinoco, é a maior, menos povoada e geologicamente mais antiga região do país, representando 45% do território nacional. É dominada pela formação geológica mais antiga da América, o Escudo das Guianas. Sua característica mais notável são os impressionantes planaltos de arenito, conhecidos como tepuís, cuja lenta erosão e isolamento criaram ecossistemas únicos, verdadeiras ilhas do tempo perdido. Abrigam uma parte significativa da floresta amazônica, vastas florestas, savanas e o complexo do delta do Orinoco. É excepcionalmente rica em recursos minerais, ferro, bauxita, ouro, diamantes e hidrográficos. A bacia do rio Caroni, nesta região, é fundamental para a geração de energia hidrelétrica do país. Usina Hidrelétrica Simón Bolívar ou Guri. O sistema hidrográfico venezuelano é um dos mais poderosos do mundo, dominado pelo rio Orinoco, que está entre os de maior vazão global. Ele nasce no Escudo das Guianas, estado do Amazonas, atravessa grande parte do território nacional em forma de arco e deságua no Atlântico, formando um delta extenso e complexo. É a espinha dorsal geográfica e econômica do país, dividindo as regiões costeiras andinas da imensidão da Guiana. Lago Maracaibo. O maior lago da América do Sul em área superficial e o mais importante do mundo em termos de reservas de petróleo em seu leito. Sua ligação com o Golfo da Venezuela, através de um estreito, confere-lhe as características de um estuário de água salobra. Principais afluentes: o rio Apure, que atravessa Los Llanos, e o rio Caroni, que com seu imenso potencial hidrelétrico, flui da Guaiana para desaguar no Orinoco, em Ciudad Guayana. A Venezuela é um dos 17 países considerados megadiversos do planeta, abrigando aproximadamente 10% das espécies conhecidas de plantas e animais distribuídas em seus variados biomas. Nas terras altas da Cordilheira da Costa, por exemplo, Henri Pittier, e dos Andes, encontram-se florestas nubladas ou florestas ombrófilas. Esses ecossistemas são caracterizados por uma constante condensação de neblina, precipitação horizontal, que alimenta uma biodiversidade exuberante, com alta concentração de espécies endêmicas, especialmente orquídeas e samambaias. Os páramos andinos representam a vida em altitudes mais elevadas, paisagens frias dominadas por frailejones, vitais para o ciclo hidrológico. Os tepuis do Escudo das Guianas são formações geológicas únicas no mundo, cumes planos que se elevam verticalmente, com paredes que chegam a 1000 metros de altura. Esses tepuis são verdadeiras ilhas ecológicas, que permaneceram isoladas do ambiente da selva circundante por milhões de anos, o que permitiu a evolução de flora e fauna endêmicas, muitas delas de origem pré-histórica. O mais famoso é o Ollantaytambo, de cujo cume cai o Salto Ángel. O delta do Orinoco, formado pela complexa rede de canais e braços do rio em sua foz, é um vasto território de manguezais, florestas alagadiças e sedimentos. É a terra ancestral do grupo étnico Warao, povo da canoa, que constrói suas casas sobre palafitas na água. Este é um ecossistema dinâmico, sujeito às flutuações das marés atlânticas e ao imenso fluxo do rio. A extensa costa caribenha oferece uma variedade de ecossistemas, desde os recifes de coral e pradarias marinhas no Parque Nacional do Arquipélago de Los Roques e Morrocoy, até as águas estuarinas e peninsulares de Sucre e Paria. Esses habitats são cruciais para a reprodução e alimentação de tartarugas marinhas, especialmente a tartaruga verde, peixes-boi, golfinhos e uma imensa diversidade de peixes tropicais, formando uma das áreas marinhas mais ricas do Caribe.
A Venezuela possui uma rede de 43 parques nacionais e 36 monumentos naturais, que ressaltam seu vasto patrimônio natural. Apesar dos desafios recentes, o país possui destinos naturais e culturais de renome mundial e um potencial turístico incomparável nas categorias de ecoturismo e turismo de aventura. Localizado no estado de Bolívar, Canaima é o segundo maior parque nacional da Venezuela e foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1994. Sua principal atração é a Cachoeira do Salto Ángel, Querepacupay Meru, a cachoeira ininterrupta mais alta do mundo, com uma altura de 979 metros. A Cachoeira Salto Ángel despenca do Ollantaytambo. A visita exige uma expedição fluvial em canoa motorizada, curiara, pelos rios Carral e Churum, geralmente durante a estação chuvosa, de maio a novembro, quando o fluxo de água é suficiente. É o ponto de partida para muitas excursões, famosa pela cor avermelhada de suas águas, devido aos taninos da vegetação, e pelas vistas de diversas cachoeiras menores, como Racha, Sapo e Ucaíma. Curta, inscreva-se e compartilhe. Este Parque Nacional Marinho está localizado no Caribe, a 176 quilômetros ao norte de La Guaira. É um destino de classe mundial, conhecido por suas águas turquesas e cristalinas, areias brancas de coral e recifes vibrantes, comparável a qualquer paraíso tropical do mundo. Constituída por mais de 300 ilhotas, bancos de areia e recifes, Gran Roque é a única ilha habitada, onde se concentra a oferta de pousadas. Ideal para mergulho autônomo e snorkeling, windsurf e kitesurf. Seu ecossistema de recifes de coral e ervas marinhas é vital para a conservação da fauna marinha do Caribe. O estado de Mérida é o epicentro do turismo andino, combinando paisagens de alta montanha, aventura e a cultura de suas cidades coloniais. A majestade da Serra Nevada e seus picos nevados, Pico Bolívar, Humboldt e Bonpland. O teleférico Mucumbari, que liga a cidade de Mérida à estação Pico Espejo, é o sistema de teleférico mais alto e mais longo do mundo em sua categoria. Locais como o Parque Nacional Sierra de la Culata e a Lagoa Mucubagi oferecem trilhas, pesca e ecoturismo no ambiente do páramo. Uma vasta e impressionante região da Guiana, que faz parte do Parque Nacional de Canaima. É conhecida por suas paisagens de savana aberta, rios caudalosos, cachoeiras espetaculares e a presença imponente dos tepuis, incluindo Roraima e Cuquenan. Um tepuy icônico, que marca a tríplice fronteira entre Venezuela, Brasil e Guiana. A subida a pé é uma das caminhadas mais desafiadoras e gratificantes do continente. Locais como a Cascata Cama Meru, a Ravina Pacheco ou o Jaspe, com seu leito único de pedra de jaspe, são de fácil acesso. Localizadas no estado de Falcón, essas cidades foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco em 1993. São um testemunho único da arquitetura colonial espanhola e holandesa. Primeira capital da província da Venezuela e uma das cidades mais antigas da América do Sul, fundada em 1527, com ruas de paralelepípedos e casas coloniais de barro, terra e palha, únicas por seu estilo e técnica de construção. Capital do estado de Bolívar, com um centro histórico, Angostura, que evoca a era colonial e a crucial Guerra da Independência. É o principal porto fluvial do Orinoco, monumento histórico onde Simão Bolívar proferiu o famoso Discurso de Angostura em 1819, lançando as bases ideológicas da Gran Colômbia. Caracas, cidade natal de Simão Bolívar, é um mosaico vibrante que combina história republicana, arquitetura moderna e natureza deslumbrante. Uma montanha imponente que serve como pulmão verde para a capital. Sua presença define a atmosfera da cidade e oferece vistas panorâmicas, trilhas para caminhadas, trekking e um teleférico moderno que leva você até o topo. Local de descanso eterno de heróis nacionais, incluindo o sarcófago de Simão Bolívar. Inclui a Praça Bolívar, a Catedral de Caracas, o Palácio de Miraflores e a Casa Natal do Libertador. A Pérola do Caribe é o principal destino de praia e compras do país. Combina resorts, centros comerciais e praias icônicas como Playa El Agua e Playa Parguito.
A região também oferece locais históricos, como o Castelo de San Carlos de Borromeo, em Pampatar. A cultura venezuelana é o resultado de uma mistura intensa e rica, a fusão de 3 aspectos principais: o indígena, com suas línguas e tradições cosmológicas; o africano, com sua música, ritmos percussivos e rituais sincréticos; e o espanhol, com a língua, a religião católica e o legado colonial da arquitetura e da legislação. Declarado sítio de interesse cultural. É o gênero musical nacional, caracterizado pelo trio essencial de harpa, 4, pequeno violão de 4 cordas, maracas e voz. É dançada com passos enérgicos, representando o trabalho do homem das planícies. Música tradicional do estado de Zulia, intrinsecamente associada à época natalícia. Suas letras, muitas vezes ousadas, contêm uma forte dose de comentários e críticas sociais e políticas. Um ritmo caribenho vibrante, que é celebrado com grande fervor durante os carnavais na região da Guiana. É uma expressão musical com forte influência antilhana e afrodescendente. Os Diabos Dançantes de Are se destacam, declarados Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Um sincretismo religioso que é celebrado em Corpus Christi. A culinária venezuelana é rica e variada, com pratos que refletem a diversidade geográfica do país, do Mar do Caribe às planícies. O prato icônico é uma espécie de pão circular e achatado feito de farinha de milho pré-cozida, que é cozido e aberto para ser recheado com diversos ingredientes. As mais famosas são a reina pepiada, frango, abacate e maionese, e a dominó, feijão preto e queijo branco ralado. Considerado o prato nacional, que representa a bandeira tricolor no prato, arroz branco, carne desfiada, feijão preto e banana da terra frita. Um prato essencial do Natal venezuelano consiste em uma massa de milho temperada, recheada com um ensopado complexo feito com carne bovina, suína e de frango, temperado com alcaparras, passas e azeitonas, cuidadosamente embrulhado em folhas de bananeira e cozido no vapor. O beisebol é o esporte mais popular e com raízes mais profundas, com uma forte presença de jogadores venezuelanos que se tornaram estrelas nas ligas principais dos Estados Unidos. A Liga Venezuelana de Beisebol Profissional é um evento cultural que desperta grande paixão. O basquete e o futebol também estão desfrutando de grande e crescente popularidade. Apesar de sua imensa riqueza natural e cultural, a Venezuela, autodenominada Terra da Graça, enfrentou desafios sérios e prolongados nas últimas décadas. A vida neste país se desenrola em uma dualidade complexa, marcada por profunda instabilidade política, uma crise econômica sem precedentes, que gerou hiperinflação crônica, e uma crise humanitária que provocou uma emigração maciça e dolorosa de mais de 7 milhões de seus cidadãos em busca de melhores oportunidades e qualidade de vida. Essa situação contrasta fortemente com a vasta promessa que seus recursos naturais sugerem. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, uma realidade que historicamente tem sido tanto uma bênção quanto uma maldição. Durante quase um século, a economia foi estruturalmente dominada pela indústria petrolífera, principalmente através da Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, gerando uma dependência crônica conhecida como rentismo do petróleo. Esse modelo, baseado na importação de quase tudo o que o país consome e financiado pelas receitas do petróleo, entrou em colapso diante do declínio da produção interna e da queda dos preços internacionais do petróleo bruto. A crise foi agravada pela má gestão administrativa, pela corrupção endêmica e por uma rede de sanções internacionais que, embora direcionadas ao topo da hierarquia, tiveram um impacto significativo na capacidade do país de comercializar seu principal produto e acessar financiamento externo. O resultado é uma emergência que exige urgentemente uma diversificação produtiva profunda e ousada, passando de um modelo extrativista para um que promova a agricultura, a indústria leve e, sobretudo, o turismo. Para além da crise energética e econômica, a riqueza biológica do país, um tesouro de megadiversidade que se estende dos picos andinos à floresta amazônica e às praias das Caraíbas, enfrenta ameaças existenciais.
a extração ilegal de ouro, diamantes e outros minerais no vasto escudo das Guianas, especialmente na área do Arco Mineiro do Orinoco, é uma catástrofe ecológica e social. Essa atividade extrativa ilícita está causando grave desmatamento em áreas vitais, séria e sistemática poluição por mercúrio nos grandes rios que alimentam o Orinoco e desencadeou conflitos sociais, deslocamento de comunidades indígenas e a proliferação de grupos armados irregulares. Os parques nacionais, cruciais para a preservação dessa biodiversidade única, exigem uma gestão, fiscalização e proteção mais robustas para combater a atividade extrativista que opera com alarmante impunidade. O caminho para a recuperação social e econômica na Venezuela é árduo, exigindo profundas reformas estruturais, amplo consenso político e o fim da polarização. Contudo, em meio à adversidade, a resiliência, o calor humano e o espírito de luta do povo venezuelano, aliados à beleza incomparável e aos recursos naturais de sua terra, mantêm viva a esperança. A promessa é que a Venezuela, a terra da graça, possa prosperar novamente, equilibrando suas riquezas naturais com uma prosperidade justa e sustentável, e assim mostrar ao mundo toda a complexidade e o esplendor que sua geografia, sua cultura e, claro, a beleza de seu povo tem a oferecer. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!